estar fazendo essa caqueira, né, em formato retangular, a gente vai precisar de no mínimo 2 folhas de isopor. Eu estou utilizando essa de 10 milímetros e eu dividi em 3 partes no tamanho de 60 por 15, que são as laterais e o fundo, e aqui mais 2 partes de 15 centímetros por 13 centímetros. A gente também vai estar utilizando palito, né, para poder fixar, e essa cola de silicone. Então aqui eu distribuí os palitos, quebrei um palito em 4 partes e dei um espaço entre eles, porque é só para ajudar a fixar a parte que vai ficar aqui. Eu vou colocar essa cola de silicone em todo ele e vou vedar a parte interna, que é a que mais interessa a gente. Para a parte interna, né, da caqueira, que vai definir o formato e a largura dessa caqueira, a gente vai estar precisando de 3 partes de isopor, 2 no tamanho de 13 por 50, que a gente diminuiu 2 centímetros, né? Já contando com mais 1 centímetro de espessura do isopor, a base com 11 por 50 e os lados com 13 por 9. A gente vai repetir o processo da primeira caqueira, lembrando que esse tamanho que eu defini é o tamanho que eu preciso para minha parede, né? Então, se vocês quiserem fazer um pouco maior ou menor, aí fica a critério de cada um. Aqui eu já fixei, né, juntamente com a cola. Mas para que não fique nenhuma parte aqui aberta, eu vou estar colocando essa fita larga, essa fita crepe larga. Pode ser também uma fita durex, o que você tiver em casa. Também, se você não tiver a cola de silicone, você pode utilizar uma cola de isopor mesmo, não tem problema. Agora demora um pouco mais a secar. Eu coloquei a fita, né? E como eu quero utilizar essa forma por pelo menos 6 vezes, né, que é a quantidade de caqueiras que eu vou estar precisando, então a gente tem que fazer ela o mais resistente possível, né? Então eu vou fazer esse mesmo procedimento em cada canto que for colado. Aqui eu já coloquei a lateral, né? A gente vai estar vedando também com a fita. E ficou 1 centímetro menor, porque é a altura que o cimento ou a argamassa, que é o material que a gente vai usar para encher, vai chegar. Após terminar os 4 lados, tá vendo, pessoal? Agora a gente colocou com 20 milímetros, né, 2 centímetros, esses quadradinhos aqui no fundo, que vão servir, depois que a gente desenformar, eles vão ficar como buraquinhos na caqueira para escorrer a água. E mais 2 aqui em cima, bem pequenos, como vocês estão vendo, que é para a gente poder fixar esses buraquinhos que vão estar abertos. A gente vai fixar a parede. Então essa é a primeira etapa que está pronta. A gente vai fazer agora a parte interna, que é o que vai definir a largura da nossa caqueira. Então aqui eu já revesti, né, a parte que vai ficar o parafuso. E tô colocando o plástico, prendendo a superfície dele com a fita crepe. E a gente vai arrumando aqui, ó, tá vendo? E a gente vai chegar aqui novamente nessa parte onde a gente vai abrir para passar, assim como a gente abriu aqui, né? Para passar a parte do parafuso, a gente vai estar fazendo o mesmo procedimento nessa parte inferior e em toda a forma. Agora eu já embrulhei, tá vendo? De forma bem fácil, né? Só para que a argamassa ou o cimento que você esteja utilizando não entre em contato diretamente com o isopor, né? Porque ele é poroso e acontece que acaba ficando grudado mesmo, então é mais difícil da gente estar removendo sem danificar a forma. Então, por esse motivo, eu vou estar fazendo todo esse processo, né, nos 4, tanto a parte onde vai ser parafusada, né, que é esse menor, como essas outras 2, né. Eu fiz o primeiro, vou fazer o restante para a gente poder terminar de embrulhar a nossa forma com plástico. Depois de algum tempo, né, finalmente nós conseguimos terminar de envelopar, né, aqui o nosso trabalho. Então a gente colocou em toda a parte interna, né, da forma o plástico, que é onde vai ser acomodado a argamassa, não deixando nenhuma parte aberta. Demorou bastante para fazer isso aqui, tá, gente? Não tá muito bonito porque de fato não interessa essa parte ficar bonita, né?
O importante é o resultado final, que é quando a gente for desenformar, para que não tenha nenhum vazamento para a parte do isopor e não danifique nossa forma, para que a gente possa utilizar mais vezes. A gente colocou essas fitas, né, na parte onde tinham os pedaços para poder vedar, né, para que não ficasse nenhuma parte do plástico solta, tá? Então, como vocês podem observar, a gente fez as laterais, né, o fundo, os lados maiores, os menores. Então agora, né, depois que a gente fez essa etapa, a gente também veio com outro saquinho plástico que eu já tinha aqui, que foi da nossa geladeira, tá? Que eu comprei uma geladeira tem pouco tempo e eu não quis jogar esse plástico imaginando que ele poderia servir para alguma coisa. Então a diferença dessa primeira forma que eu mostrei aqui, que é a base, para a segunda, é que a gente recobriu a parte interna da primeira, da maior, tá? E a parte externa da menor, né? Que é a parte que vai ficar diretamente em contato com a substância, né? Que é a argamassa, certo? Então agora a gente vai preparar a nossa argamassa, vai procurar um local adequado para que ele possa vir passar por 72 horas ou mais, né? Para secagem. E a gente tem que colocar em um local que não tenha umidade, né? Que não venha levar chuva ou água. E que a gente possa estar retirando com segurança para que o nosso objeto não venha quebrar, né? A nossa caqueira não venha quebrar. E agora a gente vai colocar água, né? Aqui vamos estar utilizando a argamassa e é com ela que a gente vamos retirar essas pedrinhas, né? Porque tem uma parte da argamassa que estava um pouco endurecida, né? E a gente vai misturar com água para depois estar depositando ali, ó, na nossa forma, né, da caqueira. E por último a gente vai encaixar a parte da forma que já está com as pedras, né? Então vamos fazer esse processo agora. Então vou começar a distribuir aqui no fundo, tá, da caqueira. A gente vai colocando, ó, em toda ela. E a gente vai tentar deixar da altura dessa parte aqui, tá vendo? Então depois que a gente terminar todo o fundo, a gente vai encaixar o peso para poder distribuir na lateral. Aqui nós já distribuímos e eu tentei deixar mais nivelado possível, tá vendo? Aqui estão os espaços, né, que a gente tinha deixado, então eu tentei deixar no nível deles, né, a espessura. E agora eu vou vir encaixando a outra parte, né, da caqueira, que é para fazer a largura dela, e a gente tá preenchendo as laterais, né? A gente preencheu apenas o fundo. E a gente já colocou, né? Depois de ter preenchido o fundo. E é importante o seguinte, gente, onde vocês fizerem, né? Vocês têm que colocar no local que vocês não vão mexer mais, né? Porque como é isopor, se você estiver mudando de lugar, você tem a possibilidade de quebrar e perder todo o seu trabalho. Então, como vocês estão vendo aqui, tá um pouquinho torto, né? Eu vou ajustar novamente, vou botar mais uma fita e vou começar a encher os lados aqui, ó. Vou fazer o preenchimento total, né? Com a argamassa agora. E é ele que vai dar esse molde, certo? Então, agora eu vou começar a preencher aqui, que tem aproximadamente 2 centímetros, né? E as laterais ficou bem grosso, né? Mas se vocês quiserem estar fazendo com um tamanho maior, essa parte interna, ela vai conseguir ficar um pouco mais estreita. Então, agora eu vou colocar aqui nas laterais, até a altura da minha primeira forma, tá? Até aqui, certo? E depois eu vou estar preenchendo esse lado, o outro, né? E esse fundo, que tá aqui com a parte, ó, que a gente deixou para parafusar, né? A gente já preencheu aqui essa primeira lateral, lembrando que a gente ainda vai prender para poder ajustar a largura, para ela ficar bem certinha, né? Não ficar com nenhuma ondulação. E a gente também já colocou aqui do lado. A gente vai só limpar um pouquinho mais, tá bem sujo, mas já dá para ver o formato que ela vai ficar, né? Ó. E aqui atrás a gente ainda vai colocar, né? Fazer um pouquinho mais de massa, que o que eu fiz foi pouca, pra gente tá terminando. Bom, pessoal, aqui eu já fiz, né, o preenchimento da caqueira. Vocês podem observar que ela tá com a lateral muito larga. Então agora a gente vai prender novamente, né, com a fita crepe e vai estar preenchendo o restante que ainda falta, né? Vocês observam que aqui, ó, ainda tá bem profundo, mas quando a gente aperta, ela sobe um pouquinho e a gente vai estar só acrescentando o que falta. E após desenformar a nossa caqueira, aqui está como ela ficou, ainda com algumas marcas do plástico, né, do saquinho plástico que a gente utilizou. Então eu vou estar fazendo agora
o processo de lixar para dar o acabamento, retirando essas bordas que estão irregulares, né? Que ficaram da forma, tá? E só para lembrar, eu consegui ainda deixar o nosso molde, que foi de isopor, perfeito após a retirada da nossa caqueira. Isso quer dizer que a gente vai estar conseguindo reutilizar o mesmo. Você também pode estar fazendo esse molde, tá? Com uma caixa de papelão ou mesmo com partes em madeira, né? Tábuas que você vai estar recortando no tamanho dessa caqueira. Que é um pouco mais difícil, mas é um molde que você pode utilizar por muito mais vezes. A nossa pretensão é fazer 6 caqueiras como essa é a primeira. Ainda tem alguns ajustes, né? Como vocês estão observando. Eu vou lixar e já já eu trago de volta.